Olá a todos, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais um Sarau Arte Buriqui. Sarau Arte Buriqui, um momento de encontro, de troca, como sempre, um espaço aberto para a gente poder se expressar, trazer um pouco da nossa arte. A ideia é que nessa noite teremos diversas expressões, lembrando que o Sarau já começou, aliás, né? Ali ao fundo estão as meninas ali pintando, né? O quadro junto com a orientação do Odair. Então, durante toda esta noite, né? Não, até quando durar o Sarau, né? Não é toda noite, né? Vocês podem ir ali no seu Odair pegar uma orientação e ajuda a pintar o quadro. A ideia é que no final o quadro seja sorteado e no próximo Sarau venha a música ali pronto, né, Odair? Confirmado? Nossa, tem 2 agora, vocês estão multiplicando, né? Tem 5 ao mesmo tempo. Bom, nessa noite, várias apresentações, eu não sei tudo que tem. Lembrando que o Sarau Arte Buriqui ocorre toda última sexta-feira do mês. Já há quase 3 anos estamos fazendo isso para a nossa alegria. Todos os outros saraus, ainda não todos, mas quase todos podem ser vistos na internet. A gente tem um canal lá no YouTube, Sarau Arte Buriqui, e também temos acompanhado pelo Facebook, né? Sarau Arte Buriqui, tudo junto no Facebook. Quem quiser informação, se inscrever, saber como que faz para participar e tudo mais, como que nós funcionamos, fazemos tudo isso funcionar, sarau.betshoga@gmail.com, vocês podem entrar em contato conosco, a gente conversa um pouquinho mais durante esse mês. Bom, vamos lá? Quem começa? Para escolher lá a inscrição. Então, boa noite, gente linda. Boa noite. Os pontos, né? E agora a gente encerrou o ciclo dos tecidos, né? E vamos começar com os sons da natureza. E é bastante oportuno, a humanidade sempre dependeu da terra. Os seres humanos sempre estiveram ligados à natureza. Não importa se a gente vive na cidade ou no campo, a gente não vai vestir uma roupa se o elemento principal não é a natureza. Não vamos poder construir abrigos, a gente depende de água limpa para beber, de uma boa colheita para a gente poder comer. As boas colheitas não acontecem dentro do supermercado, né? Para quem ainda não foi informado, existe uma coisa chamada agricultura, os alimentos têm que ser plantados, se dependem da chuva. Então, a humanidade sempre esteve ligada, e as crenças antigas também, todas as lendas, histórias, contos, falam de elementos da natureza. Eles falam de uma mãe terra, um pai céu, animais que falam. E sempre também nas crenças e religiões, a gente tem, quando se fala do paraíso, e a gente para um pouquinho para pensar, o que a gente vê é exatamente o que a gente tem, de preferência sem humanidade, né? Mas tudo que é paradisíaco está ligado à natureza, está ligado ao ar, está ligado à terra, à vegetação. Então, por isso, esse resgate que a gente vai fazer agora, e porque é muito triste a gente perceber que nos últimos 100 anos, a humanidade tem negligenciado muito os aspectos da natureza e tem simplesmente utilizado a terra para prover o que é necessário, como o mais do que o que seria necessário, como fonte até de recurso financeiro, sem devolver nada e sem se preocupar com os danos futuros. E agora parece que a humanidade, né, principalmente o nosso grupo aqui, está tendo uma retomada de consciência de que a gente vai precisar viver em equilíbrio. E as histórias antigas, as lendas, vão nos trazer muitos ensinamentos, muitas mensagens importantes. Então, essa seleção de contos que vai acontecer agora nos próximos saraus vai celebrar essa nossa ligação com a natureza e vai nos fazer lembrar da importância de cuidar da terra, que é o nosso lar, usando esses mitos, né, que renovam a nossa compreensão sobre aproveitamento do solo, o esplendor e a beleza do mundo natural e a sabedoria de cuidar desse nosso lar, que é a terra. Então, se a gente conseguir o cuidado dessas histórias, a gente consegue se comprometer melhor com o amanhã. E essa história de hoje, ela vem do sudoeste
igual ao Brasil, sempre foi considerado mais desenvolvido, onde os navios chegavam, estava mais perto da Europa. E aí, quando a gente ouve falar de filme de faroeste, nada mais é do que o oeste longe, longínquo, né? Então, tudo que era do oeste teve uma preservação maior, porque muitos índios conseguiram sobreviver lá mais tempo. E quem teve a oportunidade, não sei se alguém aqui se lembra dos primeiros saraus, acho que no primeiro ou no segundo, que foi reportada uma carta de um chefe de Seattle, segundo, né, Marcelo, eu acho, era lá na tenda, e eu não vou reportar essa carta inteira, né, porque consumiria os 10 minutos da apresentação, mas só resgatando essa informação, por que esse chefe de Seattle, que ele era o líder de 2 tribos na região noroeste dos Estados Unidos, é o oeste, lá onde está o Pacífico, né, o Oceano Pacífico, não o nosso Pacífico, né, e na parte norte, onde hoje é o estado de Washington, que tem uma cidade chamada Seattle, em homenagem a esse chefe. E ele mandou uma carta para o presidente dos Estados Unidos. Alguém lembra por que ele escreveu uma carta que ainda é considerada hoje um dos mais fortes e mais contundentes apelos à preservação da natureza? Você lembra por que ele escreveu essa carta? Você não estava lá não, né? Mas alguém te ensinou. No sarau sim, não em 1854. E o motivo da carta, você lembra? Isso, na verdade, o presidente dos Estados Unidos ofereceu dinheiro para ele vender a terra. E ele não entendeu nada, né? Como assim comprar uma terra? E o que ele fala, né? Ensinem a seus filhos o que ensinamos aos nossos. A terra é nossa mãe, os rios são nossos irmãos. Eles saciam nossa sede e nos alimentam. Para o pele vermelha, o ar é precioso porque ele é compartilhado por todos. Isso nós sabemos. A terra não pertence ao homem. É o homem que pertence à terra. O homem não teceu a teia da vida, é apenas um de seus filhos. Tudo que fizer a essa teia, o homem estará fazendo a si mesmo. E a nossa história acontece um pouco mais ao sul, mas também do lado oeste dos Estados Unidos, onde viviam os Comanches. Essa história, ela vai trazer umas flores que aparecem numa planície, que os Comanches chamavam de trevo de búfalo. Quando os europeus chegaram e deram o nome de Texas para essa terra, eles passaram a chamar essas florzinhas de blue bonnet, ou capuz azul, chapéuzinho azul. E aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, ela chama-se tremoço de flor azul. Então é uma planta que a gente conhece aqui, mas que ela é mais conhecida na região que hoje a gente chama de Texas. E muito antes até da história do nosso chefe Seattle, os Comanches já tinham essa lenda sobre uma menina chamada Ela que está só. Quem eram os pais de Ela que está só? Alguém consegue imaginar? Pai, mãe, família, irmão, quem era? Se ela está só, é porque ela já não tinha pai nem mãe, né? Nem irmãos, nem família. Os Comanches cuidaram dela, porque toda a família dela tinha sido levada pela seca. A família morreu de fome durante uma grande seca, ela ficou sozinha, os Comanches acolheram e cuidaram dela. E ela foi crescendo, era menina ainda, e foi acompanhando esse movimento da tribo Comanche, né? Como eles viviam, como eles faziam. Mas ela estava sempre lá no cantinho dela. Ela tinha uma única companhia. Alguém aqui já brincou com uma boneca de milho? Já tirou uma espiga de milho, pegou, pôs aquele cabelo e ficou brincando com aquela boneca, deu vida, deu nome? Ela tinha uma boneca, só que era feita de antílope. O pai dela, ainda antes da seca, né, da grande fome, ele tinha pego o melhor antílope e tinha feito aquela bonequinha. A mãe dela cortou o próprio cabelo e
enfeitou também aquela boneca, pintou a carinha com frutinhas vermelhas e bordou com muito carinho aquelas calças minúsculas, né? Com as pontinhas que ela encontrou. E essa era a única posse da menina, o único apego que ela tinha era para essa bonequinha. E ela observando os Comanches, principalmente na primavera, eles dançavam, cantavam e rezavam pedindo. O que eles poderiam pedir quando termina o inverno? Começa a primavera, eles pediam chuva para as colheitas dele, para que eles tivessem o que comer durante o ano inteiro. E aquela era uma grande festa da aldeia que ela sempre observou muito quieto no canto dela e com muita expectativa. Só que naquele ano as chuvas não vieram. O inverno acabou, a primavera começou, o povo cantou, dançou e rezou, mas nada de chuva. O povo fez vigílias durante 3 dias e as chuvas não vieram. E os rios já estavam começando a secar, a terra já estava rachando e o povo continuava esperando pela chuva. E a menina, ela que está só, contou para a bonequinha dela que naquele dia o ancião mais sábio da tribo iria subir até a colina mais alta. E da colina mais alta ele traria as palavras do grande espírito para saber o que eles poderiam fazer para ter a chuva de volta. E a menina ficou junto com a bonequinha dela na expectativa de que o ancião mais sábio voltasse. Quando ele voltou, todo o povo fez uma roda em volta dele para ouvir o que ele tinha para dizer. Ele, muito compenetradamente, acendeu o cachimbo, ofereceu o cachimbo aos 4 ventos, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, ofereceu à Mãe Terra, ofereceu ao Pai Céu e contou para o povo que ele tinha tido uma grande visão do grande Espírito. E que o grande Espírito tinha contado para ele que o povo estava sendo muito negligente, que estava tirando da terra sem dar nada em volta, e que as consequências seriam muito graves e aquela seca era só um aviso, que muita coisa pior poderia acontecer depois. Mas que havia ainda assim uma chance daqueles Comanches sobreviverem, desde que eles doassem, que eles oferecessem em uma grande fogueira o seu bem mais precioso. A fogueira foi feita rapidamente, todos se reuniram e ainda inspirados pela palavra do ancião, eles fizeram aquela fogueira maravilhosa. E aí só restava que alguém fosse voluntário para doar o seu bem mais precioso. O primeiro a se manifestar foi o grande guerreiro, que levantou, mostrou o arco e a flecha dele e declarou: nem pensar, sem o meu arco e minha flecha, ninguém come. Eu sou o grande caçador, eu preciso desse arco e de minha flecha. E se retirou para os seus abrigos, né? Em seguida, no meio daquele silêncio que se fez, um velho estava abraçado lá com o cobertor dele, olhou para todo mundo e falou: se o grande guerreiro não quis oferecer nada, eu, que já sou velha, não vou abrir mão do meu cobertor para morrer congelado. Fui, né? Voltou também para os seus aposentos. Aí a mulher estava lá, remexendo os dedos, olhando para o sapato dela, aquele sapato de mocassim, bordadinho, bonitinho. E ela falou: os meus sapatos lindos são bonitos demais para eu jogar numa fogueira. Não teve conversa com ela também. E dessa forma, um por um foi se afastando, a noite caiu, a fogueira já estava diminuindo bastante de tamanho e cada um se retirou para sua tenda e todas as portas foram se fechando. E ela que está só observando aquilo de dentro da tenda dela. E ela falou: eu sou só uma menina, o que eu teria para oferecer para esse meu povo? E enquanto ela pensava isso, ela sentiu o calor da boneca.
e o berço familiar na mão. E ela decidiu que naquele momento ela sabia exatamente o que ela ia fazer. Ela saiu suavemente das cobertas, passou pela fresta da tenda, segurando a boneca, pegou o último graveto que ainda sobrava na fogueira e atravessou a noite solene para escalar a rocha mais alta, observada por todas as estrelas do céu. Ela via a lua, ouvia o som do bacalhau, ouvia o coiote uivando lá longe no fundo e seguia sem parar. Levou um tempo, ela escalou aquela colina, com uma boneca em uma das mãos e o graveto na outra. Quando ela conseguiu subir, ela juntou outros gravetos e fez uma fogueira, e pedindo muito ao grande espírito que aceitasse a oferenda dela, porque aquele era o único bem que ela possuía, e com certeza era mais precioso. Ela viu aquele graveto ir se transformando numa fogueira, sentiu o perfume da mãe dela na boneca, sentiu mais uma vez o calor da boneca e pediu ainda aos quatro ventos, à Mãe Terra, ao Pai Céu, que aceitasse aquela oferenda. A garganta dela já estava doendo, como provavelmente de alguns de vocês aqui, né? E ela não tinha mais o que falar. Ela depositou a boneca naquela fogueira e ficou esperando que aquela oferenda fosse aceita pelo grande espírito. E olhando para as estrelas, sentindo o oxigênio no pulmão, percebendo tudo que estava em volta dela. Pela primeira vez na vida, ela não se sentiu sozinha. No alto daquela colina onde o céu e a terra se encontravam, ela percebeu que todos os seres do mundo respiram o mesmo ar, todos estão interligados e que um não pode viver sem o outro. Ela lembrou daquele povo que tanto tinha cuidado dela e que ela tanto amava, e que qualquer coisa que ela fizesse por eles ainda seria muito pouco. Com esse espírito, ela foi vendo a boneca se transformar, primeiro em uma brasa, depois ela foi vendo a fumaça em espiral subindo na direção do céu. E quando a fogueira já tinha esfriado, ela conseguiu ainda pegar a cinza fria e jogar aos quatro ventos, e agradecer ao grande espírito por ter aceito aquela oferenda. Depois disso, ela dormiu exausta, ela não conseguia mais voltar. Ela deitou no alto da colina para acordar com a primeira luz do sol, e foi quando ela observou que da planície até o alto da colina existiam milhares de flores azuis brilhantes. E no meio daquela visão maravilhosa, ela viu também todo o povo da aldeia correndo em festa na direção dela. E ela foi abraçada, e ela foi beijada, e dançaram, e cantaram, e a natureza, reconhecendo tudo que tinha sido feito, respondeu na voz de um trovão, que rompeu os céus e fez com que as chuvas vivificantes voltassem a cair sobre a terra dos Comanches. A colheita daquele ano foi um grande sucesso e houve uma festa enorme. E nessa festa, o ancião anunciou a todos que o nome da menina seria trocado. Todos se reuniram para saber como ela seria chamada daí para frente, e o ancião anunciou aos quatro ventos, anunciou o norte, anunciou o sul, anunciou o leste, anunciou o oeste, a Mãe Terra, ao Pai Céu, a todas as plantas e todos os animais, que a menina se chamaria aquela que amou seu povo. E desse dia em diante, o grande espírito, como recompensa pela oferenda da menina, ele cobre sempre na primeira lua da primavera todas aquelas planícies meridionais do sul, do oeste, do sudoeste dos Estados Unidos, de flores azuis e brilhantes. Obrigada.